Baraldi no e-mail dele. O e-mail dele é mbmagnani@prst.npf.gov.br. Eu passei esse e-mail para ele, Robson. O meu e-mail foi interceptado. Tá aqui, ó. Eu provo que o e-mail foi interceptado. Nesse e-mail eu coloquei o seguinte: Dr. Matheus Baraldi, boa tarde. Segue em anexo um alerta ao qual eu, Alexandre Ramos, fiz na Procuradoria aqui de Brasília, assim como Vossa Excelência, na inocência entrou na questão da irregularidade do aeroporto de São Paulo, assim eu também, quando tinha os meus 18 anos de idade, bati de frente com os oficiais da aeronáutica, que na época fazia dinheiro comprando máquinas de Xerox sem licitação. E por isso tentaram e tentam até hoje tirar a minha vida. Gostaria de ir ao seu gabinete e conversar com você pessoalmente, mas essas marionetes da CIA / Estados Unidos, que articularam o apagão aéreo e que meses depois queriam jogar em freio nas mãos de 3 empresas americanas, usaram da máquina administrativa, verba pública, para me ferrar, influenciando em todas as áreas da minha vida, me deixando em um estado crítico da pobreza, estratégia tal para me deixar sem recursos para nada, absolutamente nada, sem até mesmo ter o dinheiro da gasolina. Fico à disposição para qualquer eventualidade. Que o Altíssimo te abençoe e te dê o livramento, assim como tem dado a mim, até o dia de hoje. Aí eu coloquei uma observação aqui, porque eu mandei os e-mails várias vezes e não consegui. Eu coloquei uma observação. Tentei caminhar do meu e-mail, uzielconsultor@hotmail.com, e não consegui, pois o mesmo está sendo rastreado / interceptado, de forma que eu não consigo enviar e-mails para os TJs, para as procuradorias e etc, justamente para não chegar ao conhecimento dos magistrados / promotores / procuradores que não fazem parte desses que foram infiltrados pela máfia dos concursos para defender os seus interesses, ou seja, de forma que os mesmos / marionetes não levem o caso para frente e sejam todos esses satanistas / fora da lei expulsos e presos. Inclusive, Robson, eu quero te mostrar aqui o seguinte: aparentemente, né, eles estão tomando providência, né? A primeira denúncia que eu fiz foi no dia 22 de fevereiro de 2010. Aí, 10 meses depois, ou 9 meses depois, saiu uma reportagem no Correio Brasiliense. Ó, Brasília, Distrito Federal, sábado, 11 de setembro de 2010. Tá aqui, ó. O que diz aqui, ó? 8 anos de prisão para quem fraudar concurso. Aí diz: preocupado com a onda de irregularidades das seleções para os órgãos públicos, o Ministério do Planejamento decidiu aumentar a segurança dos processos, com a criação de regras mais rígidas de organização, como a identificação de candidatos por meio de impressões digitais, e propondo a criminalização das fraudes. Atualmente, os candidatos e os outros envolvidos nas denúncias respondem por estelionato ou falsidade ideológica, por falta de tipificação do crime no Código Penal. Um projeto de lei assim enviado ao Congresso Nacional pode mudar a punição dos acusados, prevendo de 2 a 8 anos de cadeia e o ressarcimento aos cofres públicos dos valores desviados. Essa aqui foi a reportagem que saiu meses depois. Quer dizer, aparentemente, eles estão o quê? Tomando algum tipo de providência, que até agora eu não vi. Aqui, terminando o nosso programa, a entrevista feita com o senhor Alexander, e um homem que é um guerreiro em combate às forças das trevas infiltradas aqui também no Brasil. Ou seja, a nova ordem mundial, ela não está só infiltrada na CIA americana, em outros setores políticos do mundo ao redor, na China, etc. Também está no Brasil, e ele vai expressar as palavras finais de como esse movimento funciona e a possível solução dessas forças serem abatidas. Bom, Robson, hoje eu vou concluir, né, a nossa entrevista, de forma que todos vão entender o que está acontecendo, né, no nosso país e em nossas vidas, tá?
vocês vão entender de que forma que ao longo dos anos, né, essas figuras foram infiltradas em nossas forças armadas, de forma a defender os interesses da CIA dos Estados Unidos, entregando as nossas vidas e todos os nossos recursos, petróleo e etc., nas mãos do exército americano. Tudo isso está entregue nas mãos do exército americano. Pastores e políticos que também foram infiltrados nas igrejas, na política, e fazem parte de um esquema brutal, ao qual é orquestrado por satanistas, incluindo a rainha da Inglaterra, cuja chave de Brasília foi entregue em suas mãos na inauguração de Brasília. Um programa articulado há séculos para oprimir todos aqueles que se levantam contra o esquema diabólico que vem se aplicando ao longo dos séculos e que preparou o governo do anticristo ao qual estamos vivendo. Já estamos vivendo o governo do anticristo. Então vocês, telespectadores, irão entender quem está por trás de toda essa bagunça no Brasil, ao qual todos acham que é uma corrupção geral, quando na verdade é uma conspiração governamental orquestrada e imposta por empresários satanistas, incluindo a máfia dos concursos, aplicado pelo CESP na Universidade de Brasília, ao qual foi investigado por policiais que tomaram posse do concurso público honestamente e que exercitaram o poder público como verdadeiros policiais e cidadãos de bem. E que, infelizmente, essa organização criminosa mataram o policial e cidadão de bem, conhecido como Agente Luiz Carlos Ferreira, 37 anos, ao qual ele estava a serviço, sozinho, em um carro descaracterizado da Polícia Civil do Distrito Federal, o Renault Clio de cor prata e placa JFT 7515 DF, ao qual o corpo e o veículo estavam em uma estrada de terra atrás do condomínio RK, próxima DF-001 e do Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército, CIGEX, em Sobradinho, e que foi encontrado com um tiro no coração por volta das 14 do dia 8/10 de 2009, numa quinta-feira. Homem ao qual era conhecido na instituição como Clark. Nós conhecemos aquele filme, né, onde o Clark é um investigador de bem e que combate as trevas, né? E trabalhava na Polícia Civil há 18 anos. E há 6 anos estava lotado na Divisão de Combate ao Crime Organizado, DECO. Eu vou deixar um detalhe aqui, Robes. Vai ser um alerta para todos os policiais e delegados que participaram das investigações, jogando por terra a verdade, estourando a máfia dos concursos e levando a público. Estão marcados para morrer de forma cruel, sofrendo perseguições de delegados, promotores, juízes, etc., que fazem parte desse esquema diabólico e que estão sentados na máquina pública de forma ilícita e criminal. Robes, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando chega uma bomba lá, aqueles que já foram infiltrados, naquela panela corporativa, eles trabalham de forma que neutraliza os policiais de bem, para não dar continuidade às investigações. Assim como a ação que eu entrei na Procuradoria, no Ministério Público Federal, foi neutralizado. Eles arquivaram o meu processo. E é assim que eles continuam. Só que é o seguinte, Robes, cidadãos de bens, pais de família estão sendo mortos. Aí eu pergunto para ti que está aqui me vendo, aqui, agora, me vendo, porque até agora eu estou vivo. Mas não sei se amanhã eu vou estar morto. Mas se eu morrer, eu deixo uma passagem para todos aqui. Existe uma passagem na Bíblia, Robes, que diz o seguinte: não tem mais aqueles que matam o corpo e não pode fazer mais nada além disso. Tem mais antes aquele que pode matar o teu corpo e lançar tua alma no inferno. Também eu deixo uma passagem bíblica aqui, que lá em Apocalipse 21, que os covardes não vão entrar no reino do Altíssimo, do Eterno, do Zeloso. Não vai entrar no reino. Então, meu amigo, essa gravação aqui é para você abrir os teus olhos. Tá? E para que você não seja mais um covarde. Não calhe a sua boca. Exercita o teu papel como cidadão, exigindo
e fiscalizando tudo e todos, porque nas atualidades que nós nos encontramos, a gente tem que fiscalizar tudo e todos. Deixarei meu contato que vocês vão ver aí na tela, tá? Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Tenho um livro para encaminhar para todos vocês, um livro que eu desenrolei, cujo esse livro chegou nas mãos de um oficial, que era o segundo da base de Alcântara, chamado Coronel Luiz Almeida. Esse livro chegou nas mãos da CIA, ao qual a CIA tomou uma atitude de executar um profeta na Palestina. E vocês vão entender, né, em palavras abreviadas. Eu não posso compartilhar em poucos, mas vão ter outras filmagens que vocês vão entender o que está acontecendo. Muito obrigado.